Já ouvi de muitos amigos que queriam que suas mães fossem que nem a minha. Só não vou poder dizer quem foi que falou isso para mim. Bom, pessoal, hoje a gente tem um podcast aqui muito legal. Eu queria falar para todo mundo um pouquinho do que é o nosso podcast, da G Produções. Estamos aqui no terceiro episódio, hoje, gravando com o Adriano, um grande amigo de família, e com o Nilce Willits, minha mãe. Né? O podcast ele surgiu com a intenção da gente levar, né, da voz ao que importa. E a gente entende, eu entendo como filho, e as minhas irmãs concordam comigo, que você tem muito conteúdo para passar para as pessoas. Pode fazer essa cara aí, não tem problema. Né? A ideia do podcast surgiu para a gente poder falar um pouco de qualidade de vida, falar de assuntos importantes da humanidade e dar voz a muita gente que é invisível. Né? Então, não que nós sejamos invisíveis, mas tem muita coisa que muita gente precisa se inspirar em outras para poder, né, vir à vida. Então, é isso aí. Eu estou hoje aqui com o Adriano, com a minha mãe, Nilce Willits, é filha do seu Ambrósio e da dona Nancy, irmã mais velha de Ilka e Ambrósio, né, esposa de Edward Willits, que é meu pai, mãe de Helen, Lilian, Cíntia e eu, avó de Clarissa, Patrícia, Billy, Gug, João, Tatá, bisavó de Caio, Gabriel e Dudu. Eu me emociono com essa história. Me desculpem. E, enfim, minha mãe é altamente espiritualizada, resiliente, admiradora da vida e do lado bom de todas as coisas. Sempre enxergando o lado cheio do copo. Irradia luz, paz e serenidade por onde passa. Já ouvi de muitos amigos que queriam que suas mães fossem que nem a minha. Só não vou poder dizer quem foi que falou isso para mim. Mas hoje eu não vou poder conduzir esse episódio porque já viram, né? Sou suspeito e prefiro ficar aqui nos bastidores da gravação para poder prestar atenção e aprender mais uma vez. Bom, eu passo o bastão aqui para o nosso amigo Adriano. Adriano é ator, cantor, diretor, professor. Já atuou em vários palcos pelo Brasil e pelo mundo. O mais importante de tudo é que ele é nosso amigo, amigo da minha família e que tivemos o enorme prazer de conhecer desde muito pequeno. E acompanhando, sempre aplaudindo a sua linda carreira. É um prazer estar com você, cara. Prazer meu. Né? Obrigado por aceitar o meu convite e por gravar com a gente. Um episódio que eu tenho certeza que vai inspirar muita gente. Bom, agora eu saio de fininho. Obrigada aí pelas referências, Obrigado, né? sim. Vamos à verdade. Vamos à verdade. Que introdução linda, né? A gente já começa emocionado. Né? Como não se emocionar. Né? E é uma honra estar aqui. Oh, e meu Deus, ter confiado esse papel de... O que eu vou dizer, então? Hein? Eu vou sentar aqui e vou aprender. Oh, meu Eu vou Deus. ficar aprendendo aqui. E ainda mais você tem, né, uma visão positiva sobre a vida, né? A forma como enxerga a vida, que influencia e inspira muitos. Né? Então, eu queria começar justamente te perguntando sobre a lembrança da primeira vez que você teve que encarar a vida no lado positivo, ver a parte boa das coisas, né? Queria que você contasse um momento marcante de que isso aconteceu na sua vida. Olha, fazer apenas uma referência, eu acho difícil fazer essa escolha, né? Para dar uma resposta que satisfaça. Uhum. Mas em todos os momentos de decisão e que aparecia um problema, que não fosse problema, mas que seria uma vida nova, um novo passo para ser dado, o lado positivo teria sempre que prevalecer. E eu não gosto, eu acho que as pessoas também não gostam de sofrer. Sim. Há uns que gostam de ficar repetindo as coisas ruins, coisa e tal, e aquilo ali só faz crescer o volume do sofrimento, né? Então, eu sempre pontuei muito por isso de olhar a vida, o que ela tem para me oferecer em troca desse passo que eu vou dar, seja qual for. O importante é ir, é arriscar, é o desafio,
E aí você se joga de cabeça, porque se você se aposta, tem confiança, né? Autoconfiança é muito importante. Você vai com tudo e vai colher, com certeza, aquilo que você almejou para você, foi atrás, apostou. Sim. E eu acho que é muito por aí. Por isso que eu disse que não é fácil você fazer uma referência. Sim, são muitas As situações, ofertas né? são as mais variadas, né? Durante a vida se apresentam várias coisas. E você vai ter aquele momento de decisão, né? E como você tem isso por base, vai ser o seu grande apoio, né? Autoconfiança, apostar sempre no positivo, né? E que você é capaz, né? Sim. Essa capacidade tem que vir de dentro de você, porque aí você cresce junto. Então, o segredo é a autoconfiança. E a autoconfiança. Isso aí eu acho muito importante, né? Porque você às vezes vê um jovem que dá um tropeço, aí quer regredir, quer ir para trás. Eu não vou, não adianta. Eu ouvi como mãe muitas vezes, não consigo, não adianta. Eu digo, não, isso aí você esquece, não é? Aham. Esquece isso, você tem que apostar em você e ter confiança em você, porque o resultado é para você, né? Verdade. É óbvio que afeta a família, a todos aqueles que estão em volta. E quando você tem essa segurança para poder passar também para eles, as coisas crescem e fluem de uma maneira muito encantadora, né? E aí é que nasce toda a beleza da vida, que você aposta e tem um retorno. Aquilo só vai te incentivar para novas experiências. Nós tivemos uma vida de muitas mudanças de lugares, residências, bairros, cidades, pelo lado profissional do meu marido. Ele era transferido, promovido, e aparecia oportunidade, ele ia, né? E nós nunca vacilamos de dizer vou não. Sempre Vamos, encararam. vamos, né? Isso trouxe enriquecimento para a família de muitas formas, porque lugares novos, pessoas novas, que você começa a conhecer, a valorizar, valores de outras pessoas que você, pelo conhecimento e pela convivência, você começa a observar e ver, sempre tem o que te acrescentar, né? Baseado nisso é que eu acho que a vida corre mais fácil. Você não coloca obstáculo, porque às vezes são fantasias, né? Coisas que você... Caraminholas. que põe na caraminhola na cabeça, cabeça. e aquilo ali vai perturbar a tua vida. Agora, abrindo um grande parênteses aí, Aham. eu sempre tive o apoio da minha família. E quando é apoio da família, eu falo assim, desde os meus pais, que foram pessoas de vida simples, mas de coisas concretas. Que te deram essas ferramentas para enxergar a vida dessa forma. Nunca disseram não vá, não faça, entendeu? Incentivando sempre. Eu criei uma família numerosa, e aí também é um outro parêntese, porque nós fomos morar com 3 anos de casados num lugarejo de nome até muito pitoresco, que é Pau Grande, a terra do Garrincha, né? Fica na raiz da Serra de Petrópolis. Um lugar que tinha 7.000 habitantes naquela época, anos 60. E eu só tinha meus 23 anos. Mas aí você descobre que você está junto à natureza, muito verde, riacho correndo atrás da sua casa, aquele burburinho do rio, pássaros, coisas que você tem. Uma horta enorme, porque tinha quem fizesse, porque era tudo local, né? Tudo local. Então, é por aí o raciocínio. Você aproveita e tira para você o que esse lugar tem para oferecer. Além das pessoas que eram também ingênuas, porque existe essa diferença, não é? A ingenuidade de quem mora mais afastado dos grandes centros. Sim.
as pessoas têm uma outra visão da vida, mais ritmo, calma, né? não vivem ameaçados, não se sentem ameaçados, e tudo isso é lição de vida. Você podia sair na rua andando, passeando 10, 11 da noite, não corria risco nenhum. Então, tem sempre o lado bom que você pode aproveitar, usar em teu benefício. E aí as coisas ficam mais fáceis, porque se você já vai de má vontade, não aceita a transferência, porque existem os bairrismos, com certeza. Né? Sim. Quando você fala, na outra mudança também que teve muito peso na nossa vida, que foi e tornou-se definitiva, foi para São Paulo, né? Faz quanto tempo já? Nós Vocês mudaram? viemos, a primeira mudança foi em 1979. Né? Aham. E nos 4 filhos, 2 não perceberam ou sentiram, vamos dizer assim, Sim. essa transferência de lugar, de nada, porque também eram curiosos para ver como é que acontecia. Quais nasceram no Rio e quais nasceram aqui? Como? Quais nasceram no Rio de Janeiro e quais nasceram em São Paulo? Ah, Dos seus filhos? Quem nasceu no Rio? os 4 Os 4 nasceram no Rio. nasceram. Os 4 nasceram. É. E aí eu tenho o lado de mãe que eu compreendo assim, por que que você pensa assim, por que que você age assim? Por quê? Na adolescência, você já fez amigos, onde você está, né? Você tem o colégio que você gosta e outras coisas, fora a família carioca, né? Aham. Aí você vem para São Paulo, clima diferente, Bem diferente. muito diferente, culturas diferentes, né? Valores diferentes. Porque cidades litorâneas, você queira ou não, as pessoas são mais blasés, né? E aí Uma são calmaria maior. mais, e tem menos afobação, né? Agora, os anos passaram e essas grandes metrópoles se equipararam de uma forma que a luta pela vida vai mudando muito, até os traços que podem definir como é que era o Rio, como é que era São Paulo. Então, partindo daí, a gente sentiu um pouco, porque encontrou barreiras, né? A gente encontra barreiras. Que tipo de barreiras? Adaptação, né? Mas outras coisas encantavam, né? Que era assim, atendimento de serviço. Você sai e você fica... As pessoas te tratam... Naquela época, então, a gente sentia muito isso, né? Você te dão uma atenção quando você vai comprar alguma coisa, né? Não é que ele esteja te olhando com um cifrão nos olhos, não é? Não é só isso, né? É a maneira mesmo de vender o peixe dele, vamos dizer assim, né? Aqui em São Paulo, menos. Como? Aqui em São Paulo, já menos. Uma coisa um pouco mais seca, mais direta. Eu acredito que seja uma consequência da forma que a educação foi considerada e levada menos a sério, mas que, falando assim, parece que nós somos saudosistas, né? Mas ser saudosista de coisas boas, eu acho que não tem peso nenhum negativo. Né? Concordo. Então, a gente sentiu assim, eu tive problemas, sim, nessas transferências, mas a gente sempre soube também contornar e tentar levar coisa mais leve, né? Porque não adianta botar peso em cima de uma situação que já não está boa. Aí, o que ocorreu? Nós voltamos para o Rio algumas vezes, por causa de transferência também de trabalho. O meu marido era substituído e quem substituía meu marido não ficava, não gostava, qualquer coisa assim. E ele era chamado novamente. E a gente fica esse ping-pong. Quando vai e volta, Vai e volta. Mas de tudo isso que eu posso falar, o que foi acrescentado às nossas vidas, né? Sim. O clima favorece, aqui a cidade de São Paulo, favorece no clima no seguinte: é frio, é uma mesa com amigos e vinhos e queijos. O calor já delícia, chega, não? instala rapidinho, né? Receber amigos em casa, né? Nós tivemos uma casa que tinha lareira, então a gente sabia, né, fazer o warm, Sempre cheio de gente, ficava bom, né?
E ficava. O calor humano ali também, você reúne amigos e o calor humano se faz presente. Sim. E isso é uma boa prática, né? E eu sempre gostei, não tenho nenhum preconceito de dizer que eu gosto de cozinhar. Ah, Gosto. E gosto de aí cozinhar. a gente recebia para lanches, recebia para jantares, até a sopa dentro do pão italiano, aquela coisa gostosa que vem gratinada, Ah, que quentinha, delícia. né? Ah, essa ainda não provei da senhora. Não vai, então Ainda vai. não, eu quero. Então é isso aí. Eu acho que o otimismo tem que reger tudo, Sempre, né? né? Com essa forma de pensar, de enxergar a É, vida, tudo é. fica mais leve, né? Eu não posso também fazer disso grandes vantagens, porque a vida não me fez grandes cobranças. Eu ganhei muito sempre, desde que eu nasci, o berço que eu tive, pais solidários 24 horas por dia, sabe? E presença sempre em todas as situações. Maternidade, tive 4, né? Então, isso aí você faz ideia, como é que a Maravilha, família, né? você fica com esses, aí que eu vou lá ter outro. E todo mundo ajudou? Deram uma mão, deram suporte? Sempre, sempre. É. Sempre, ali 24 horas fosse legal. preciso. Muito bom. Que maravilha. É, E hoje em dia, né, a gente fala bastante sobre diversidade. Né? Sim. É um momento em que é muito importante se falar de diversidades, se dar lugar a vozes, né, que outrora não, né? É. E a gente também aprende muito com isso, né? Com diferentes pontos de vista. Você consegue enxergar algum momento na sua vida em que, ao ouvir as diferentes opiniões, diferentes pontos de vista, ou até mesmo diferentes backgrounds, né, da pessoa, que isso tenha sido enriquecedor para todos envolvidos na situação? Nós sempre recebemos muitas pessoas em casa. Primeiro porque os filhos traziam seus amigos, suas amigas, e aquela coisa de chegarem até a mim, e eu convivia muito com eles. No final, eles se tornavam sobrinhos, porque eu virava tia, né? E a gente ia acompanhando isso, o desenvolvimento da adolescência, as preferências, os hábitos, e a gente percebia que alguns, às vezes, traziam de casa essa dificuldade de ter apoio para certas decisões, né? Sim. E a gente abriu a casa de uma forma para amigos, conhecidos, sem qualquer discriminação, né? A gente tinha o cuidado de acompanhar, de estar junto, oferecer sempre o colo, o calor humano, né? E isso eu acho que era o primeiro passo de uma grande conquista para uma pessoa que pode se tornar uma grande amizade, Sim. não é? E você não fica pensando o que faz, como leva a vida, quais são as preferências, essas coisas. Então você tem que ter essa cabeça aberta, muito porque também você não sabe, amanhã, como os seus filhos, seus netos e outros vão optar por quê e pelo quê. Sim. Né? Verdade. Aí você se torna também uma pessoa não desejada. Porque do crítico para a maledicência, meu filho, é um pulo, um escorrego. Verdade. É uma linha tênue, né? Bem fininha ali. Né? Verdade. Então, eu acho que por aí a gente também fez conquistas, sabe? Ah, Agora, eu não posso deixar de mencionar que a minha formação religiosa inicialmente foi baseada na Igreja Católica, porque nós estudamos boa parte da vida em escola de freiras religiosas, né? Colégios religiosos. era muito comum, né? Sim. E a gente vê que na minha geração, então, o sentimento de família era uma coisa muito ali renhida, né? Então, todo mundo muito junto, a presença dos pais, aquela coisa toda. Mas o que eu quero dizer com isso é que, assim, a formação religiosa, a minha, que fiz a opção depois de adulta, já tinha na família alguns componentes que se tornaram espíritas, kardecistas. Uhum. E, além dos estudos, na prática, e trabalhar também tudo visando
o bem-estar do próximo, porque o próximo qual é? Aquele que está mesmo perto de você, né? Sim. Então, Começa até em casa também, né? Com os nossos dentro familiares. de casa, é verdade, a maior luta é essa, né? É, Você saber como conviver com eles e com os problemas que eles te trazem. é. Então, aí eu vou fazer uma propaganda divulgando mesmo o kardecismo, que é católico, que me perdoe. Ele traz para você um sentimento muito baseado no Evangelho, à luz do Espiritismo. E a gente teve esse lado também enriquecedor, porque tudo é feito para ser compreendido, amado, perdoado, esclarecido. E para isso você tem que ter um background, né, para poder aplicar. E eu fiz cursos dentro da religião durante uns 5 ou 6 anos e a gente sentiu que alguma coisa toca aqui em você. Se você é muito exigente, você passa a ser menos. Entende as limitações do outro, né? E assim vai pelo mundo afora, né? Se você trabalha, se você tem um contato profissional, você também tem que ver. Nem sempre as pessoas estão bem todos os dias, Verdade. né? E aí o que acontece? Você tem mais é que procurar entender, colocar no lugar do outro, é a coisa da empatia, né? Você se coloca no lugar do outro, você vai saber como conduzir a situação, né? Sim. Em vez de puxar os cabelos, sei lá o quê, né? Ter mais uma calmaria, enxergar. E você acha que isso também ajuda com o enxergar a vida pelo o copo cheio, não vazio? O kardecismo em si te ajudou nessa perspectiva de enxergar o lado bom das coisas também? Sempre. Sempre. Porque o lado bom, o lado positivo, né? Nós sabemos que o bem e o mal existem. Isso aí é inquestionável. São coisas que estão dentro de nós. Vai de você ou não fazer uso. Sim. Verdade. Tá aí o grande Você termômetro, pode, né? mas aí você tem que ter o quê? Uma autocrítica que te alerte. Não é bem esse o caminho, né? Porque se você vai com tudo contra, você não está ajudando o lado bom a emergir, Sim, né? Então fica colocado assim, então, né? sim. Eles pedem muito mesmo, muito, que quando eu falo eles, assim, são os palestrantes, né? Os diretores dessas casas espíritas, que são todos muito bem intencionados. Eles pedem sempre muita tolerância, benevolência, tudo isso. Aceitação também, né? Aceitação, né? Eu compartilho, né, da mesma visão religiosa. Eu já fui, inclusive, acompanhado, né, de membros da sua família junto a centros. Então, é algo que também rege, né, a forma como eu penso. E aproveitando, eu também eu senti esse acolhimento dentro da sua própria família também, né, pela minha orientação, quando eu me assumi, digamos, ou depositei esse voto de confiança na Clá, né, na sua neta querida, né, minha amiga querida. Foi a primeira pessoa com quem eu me abri. E dentro também da casa da tia Lilian, sua filha, um lugar onde eu também me sentia muito à vontade. Não tinha este lugar na minha própria casa, mas que ali eu podia, então, essa diversidade... Uma extensão, né? Sim, era uma extensão. Uma extensão. Então, realmente, eu vejo que, esse acolhimento, essa visão sobre a diversidade dentro da sua família, né? Que foi passada pela senhora. E não adianta você colocar, vamos dizer, minhoca na cabeça das pessoas, porque só vai fazer mal, né? Só faz mal. Só faz mal. Nada de bom vem disso, né? É verdade. Diga. Posso falar alguma coisa? Nós fizemos uma referência a Pau Grande, que foi o primeiro lugar que nos tirou do Rio de Janeiro para lá, porque ele foi administrar parte do profissional dele lá. E eu tive também a oportunidade de ser convidada para fazer orientação escolar nos grupos escolares do local. E aí a gente conviveu mais ainda com as pessoas, com as crianças.
ajudamos de uma certa forma, né? Simples e tudo, mas tudo a gente teve essa oportunidade. Sim, da forma que podiam, ajudavam, né? Podíamos ajudar. A gente veio do Rio, então a gente sentia assim, há coisas que precisam ser passadas para as pessoas. Não adianta você guardar para você, não é? Você tem que tentar passar para as pessoas. E aí a gente ficou também muito contente de ter conhecido esses queridos, porque um foi Luiz de Freitas, que era um adolescente quando ainda foi para lá, ele tinha toda a vocação para ser um estilista de moda maravilhoso, e ele trabalha até hoje com isso. Ele teve uma fábrica enorme, ele teve 2.000 empregados dentro daquele local, com a tarefa de costureiras, bordadeiras. Ele tinha um talento maravilhoso mesmo, Luiz de Freitas. Até hoje a gente sente falta da convivência, né? Sei. Mas aí outras pessoas também que nos deram muito a mão, foi um casal maravilhoso que veio de São Paulo para Pau Grande. O marido fazia parte da diretoria e ela, dona de casa, mãe de família, se juntou às mulheres que estavam nas mesmas condições, inclusive eu, né? E a gente saía, assim, houve muito bom casamento de ideias e necessidade de ajudar. Então a gente fazia compra juntos, alguém ficava doente, o outro levava, alguém se oferecia para fazer um jantar, porque queria oferecer para um amigo. Então nós tivemos experiências, eu estou falando isso porque muda completamente o perfil de onde eu vim e para onde eu fui, nós fomos, né? Sim. Então, essa parte, assim, essa família que eu falo, que veio de São Paulo, ela até hoje é minha amiga, se chama Elizabeth Que maravilha. Maniero, e ele era Léo Maniero, um executivo de primeira linha, maravilhoso. Ele tratava as pessoas, isso aí me encantou, porque não é comum você perceber, alguém bate na sua porta, é um operário, eu preciso falar com o senhor. Ele diz, pois não, entra, senta, levava para dentro da casa dele, sentava à mesa. E aquela coisa de... Por isso que eu digo, é enriquecedor. Se você tiver olhos de ver, você percebe. Você percebe, né? né? E eles foram um divisório de águas nas nossas vidas. Porque dali para cá, para São Paulo, foi tudo por intermédio deles. Sim. Nós nos conhecemos em Pau Grande, continuamos com a amizade, e eles depois convidaram o Ed para trabalhar em São Paulo. Foi aí que o Ed entrou na engenharia civil. Então esse foi o canal. Foi. Que interessante. E só foi enriquecedora a convivência, o jeito de viver, de conhecer. Agora, para aqueles que convivem com a senhora, isso também, essa sua forma de encarar a vida deve também, de alguma forma, influenciar as pessoas que estão à sua volta, não? Você sente que quem convive com a senhora acaba sendo influenciado positivamente? Um pouco de pretensão. Eu acho que sim, hein? Mas acontece, porque você vê amizades de longa duração, sim, resultantes, né? Claro, está aí uma grande prova, né? Bem Aqueles que ficam. Ficam. Já perdi amigas doentes que já se foram, amigos também, né? Porque a minha idade não anda sozinha, todo mundo vem, né? Todo mundo anda junto, né? Então é bem isso, sabe? Mas eu sou muito orgulhosa das amizades que eu fiz nesses lugarejos que são grandes. Sim, que acabam sendo grandes. Muita coisa para dar, muita coisa para muita vivência, né? Muita história. E agora a gente, assim, dentro, né, falando de idade, gerações caminha, nós temos também essas novas gerações vindo num mundo muito diferente, né? Num mundo com a tecnologia cada vez mais acelerada. Sim, muito mais. Tudo mais acelerado, né? Eu acho que o mais difícil nisso, aí que você se referiu, é você não deixar que se perca aquela base boa dos seus valores, você se adapta à vida nova
com novas informações, novos conhecimentos, modos vivendi, né? Sim. Que muda muita coisa, mudam os hábitos. Agora, existem coisas que acontecem que às vezes não dependem de nós. A economia de um país, ela afeta muito a vida da família. Certamente. Porque todo mundo acha, eu sou suspeita de falar nisso, porque eu não me arrependo de nunca ter me dedicado a uma vida profissional para poder ajudar a botar dinheiro dentro de casa, entendeu? Nada disso. A minha ajuda foi outra, completamente diferente, né? De poder estar junto, porque também quem tem 4, o que você vai fazer? Você vai pagar para que cuidem dos teus filhos para você sair para trabalhar? Aí não ia me acrescentar nada. Sim. E depois também eu nunca fiquei carente por causa disso. Sabe, tem gente que, né, cria aquela abertura ou não aceita, porque o que você faz? O que você é? Sou mãe de família. É um prato cheio, né? Um trabalho full time, né? E depois também a minha geração, ela sofreu muita cobrança, porque nos anos 60 as coisas também explodiram, as modificações não estão só agora. Claro, também houve um Nos anos boom 60 geracional, né? foi aquela coisa da liberdade, né? E com pouca reflexão. Pouca reflexão? Pouca reflexão. Conte mais. Então, eu acho que trouxe benefícios, tudo vai ter que trazer, acrescentar alguma coisa. Mas eu acho que também perdas boas nós tivemos por aí. Tivemos. E agora, nesse momento enlouquecido que a gente vive, essas novas gerações tendo uma boa base, a senhora acredita que é a chave para... Pelo que eu tenho visto, e também pelo que a religião passa para a gente, a vida é cíclica, né? E a partir daí, você vai ter épocas, situações, e que de repente renova tudo e começa de novo, subindo, como desce. É só... Esse movimento, assim. Movimento. Movimento. Tem que saber lidar com isso, né? Atualmente, nós vemos chefes de estados com valores completamente opostos, tomando cargos que eles não sabem nem como tocar para frente, não é? A gente percebe isso. Grandes nações, Que a não... disputa está ali, né? Verdade. Então, precisa haver muito boa reflexão para que caminho que nós queremos para a humanidade. É bem isso. É bem isso. É bem isso. A gente está nesse movimento e nesse momento de reflexão, né? Ou deveríamos, para enxergar para onde nós queremos ir mesmo. Né? Do jeito que está, não está muito E o que sustentável. acontece também é que os opostos estão... Eu não posso falar assim, tanto as classes mais necessitadas, vamos dizer assim, como aqueles que também têm mais, ambos estão se mexendo muito para conseguir uma solidariedade para aqueles que estão desempregados, não é? Você vê isso, né? Quem tem pouco está dando do pouco que tem. E se não tem muito para dar, ele se doa, ele vai lá, ele faz e oferece. O brasileiro tem muito disso também, né? Também tem, né? O brasileiro tem muito disso. É algo positivo do brasileiro, né? E também a gente tem percebido que há grandes pessoas, no sentido de bem-sucedidas, que estão também voltadas para esse lado bom da... Qual é a palavra? Filantropia? Né? Eles estão se tornando verdadeiros filantrópicos, né? Sim. E a gente sabe disso. São pessoas famosas, também brasileiros. E você vê que
todos eles estão querendo oferecer alguma coisa de bom com aquilo que eles conseguiram para eles, né? Há vários institutos aí abertos com nomes de pessoas famosas que estão olhando isso. Eu espero em Deus que isso vá para frente, continue, porque quem tem fica mais fácil para dar do que quem tem tão pouquinho, mas ainda dá. E aqui fica o exemplo, né? Sim, E aqui fica o custo. fica o custo. Agora me conta uma coisa, essa sua maturidade, essa visão incrível que a senhora tem sobre a vida, sempre te acompanhou? A senhora falou da base dos seus pais, mas claro, nós temos diferentes estágios na vida, diferentes momentos em que a gente adquire nova consciência ou enxerga as coisas de outra forma, né? Bem inerente Eu vou ser muito sincera. Diga, por favor. Você. Houve ocasiões que eu acho assim, pela falta de autoconhecimento, porque a maturidade te traz, mas você fica pensando assim, eu estou me sentindo até esquisita, as coisas acontecem, era para estar no fundo do poço, eu não estou. Isso desde sempre, Sempre. desde sempre. De eu me questionar, porque Aham. eu não estava, nunca fiquei. Aí, também nunca tive a pretensão de achar que eu era tal, não, nada disso, viu? Pelo amor de Deus. Mas é algo seu, né? Algo da sua natureza também que te faz É. gravitar E aí- para esse lado. A gente fica assim. Eu vou falar uma coisa que ele vai cortar, depois não vai botar, não. Né? Essas são as melhores. Essa é a melhor parte. Vamos lá. A minha mãe me chamava de galinha, mosca morta. Mosca morta? Por quê? Dava tudo sempre bom, é isso ou não? Não tinha tempo ruim. Ah, Mosca morta, você é uma mosca morta. Não sou, mãe. Meu Deus, tem tempo ruim? Não tem. esse tipo de mosca morta eu quero ser também. Também Como? quero ser. Esse tipo de mosca morta também É. quero, É. né? Quem dera. Todo mundo. E olha que a gente passou por problemas que a gente teve que resolver, então tem que ter o pé no chão. E esses problemas vieram cedo? Você sente que teve que amadurecer um pouco mais rápido? Ou... O que eu estou falando é assim, na adolescência, Sim, existe, pelo lado do jovem, uma necessidade, às vezes, de experimentar. sim, E você, em casa, você pode mostrar que não presta, que não é isso, que aquilo outro, mas se ele resolver experimentar, ele vai. sim. Bem da idade mesmo, da época de vida, né? Mas aí você não sabe, assim, precisa sair disso, né? Você não pode... Cair na armadilha de ser expurgado. Não, porque lá fora o mundo se apresenta. Verdade. É, Há muitas armadilhas. mas eu acho assim, ó, eu devo ter tido muita sorte, eu acredito que eu seja uma pessoa que nasceu para ser feliz, porque eu combato de uma forma suave aquilo que não me agrada. Não me agrada, eu não faço, mas é de forma suave, sem... Se existe uma coisa que eu não falei aqui ainda, que me irrita muito, é mentira. Aí é que a coisa fica feia, né? Porque você percebe que está querendo me passar para trás, está querendo me enganar. Sou positiva, mas não sou Não boba, tá, né? Eu enxergo a vida de uma forma bacana, mas não sou boba, é Aí, diferente. às vezes, eu saía do sério por aí. Sim, Né? Mas, pudera também, é. né? Ninguém é Realmente. santo, né? Ninguém é santo. Ninguém e nem Mas saco é. de pancada também, né? É. E quais vantagens que a maturidade te trouxe na vida? Ter aprendido o caminho da serenidade para preservar a saúde. Bem isso. Estresse acaba com a saúde, Eu né? fiquei hipertensa aos 35 anos, estava grávida do Walter. Tive uma chateação que me tirou do sério um pouco. E aí, a pressão subiu. E eu grávida, não podia. Não. Aí o médico foi em casa, era amigo da família, coisa e tal, me tratou e... Aí ele falou, ó, não pode repetir isso.
Você não pode correr esse risco. Tá bom. Depois deixei passar, a poeira baixou. Digo assim, isso aí veio me alertar, porque tudo vem para ensinar alguma coisa. Aí assim, não, agora a serenidade vai comandar isso daqui, porque de outra forma não dá. Por outro lado, o Ed, que sempre foi um provedor maravilhoso de não deixar faltar nada, querer dar o melhor para os filhos, de escola, de educação, fosse do que fosse, não levasse esse problema para ele, porque eu disse uma vez para ele, você devia ter uma tabuletinha na tua mesa assim, não me traga problemas, traga solução. Trabalho com soluções, traga-me soluções. E esse momento, então, em que teve essa hipertensão durante a gravidez, isso, de alguma forma, foi um pivô, assim, foi um momento de esclarecimento em que virou uma chavinha, talvez. Foi, com certeza. Aí é que a gente valorizo muito a serenidade, mas valorizo muito. Questionava antes por que eu não sinto, não sofro essas coisas. Não. Agora eu sei que a serenidade é a mãe da paz. Estamos todos ouvindo, estou mentalizando isso também. Quero. A gente tem. Parece que eu estou falando uma opção de clichê, né? Mas não é simples, mas é o mais difícil. Né? É algo que a gente pode dizer que é simples ou clichê, não sei, mas que é o grande segredo, né? Mas e não é fácil. Não. É algo que tem que ser muito exercitado e não vem fácil, né? Agora, tem muita maturidade. Falando dos meus pais, né? Sim. Dos meus irmãos que tiveram a mesma formação. A minha irmã tem um temperamento diferente, personalidade diferente, educação foi a mesma, os valores são os mesmos. O meu irmão tem a serenidade como a minha, mais ou menos, né? Mas é uma pessoa do bem, vive muito bem-humorado e sempre foi sério na vida, com as coisas, responsabilidade. Mas o que eu queria dizer, o meu pai sempre se impôs sem ser violento. A presença dele já era o suficiente para a gente saber como nós tínhamos que nos comportar, né? Há pessoas que condenam isso. Eu não condeno, não tenho trauma nenhum nesse sentido, só acrescentou, né? Então, é por aí. O exemplo desses dois, meus pais, que a minha mãe era amor, era carinho, era dedicação, era o melhor para a família, era o melhor. E o meu pai era a pessoa com que a gente podia pular no escuro, saltar no escuro, que ele dizia, vai que dá certo. Você tinha que confiar. Apoio. Muito apoio, então. Muito apoio e confiança. Coisas importantíssimas, né? Que realmente trabalham a autoestima. É verdade. De autoestima também, de autoconfiança. Deve vir daí também, né? Essa autoconfiança. Agora eu queria perguntar sobre algumas referências da sua vida, alguns momentos. Eu queria que resumisse em frases cada um desses fatos da sua vida. Um deles é o casamento. Então, a Nilce, esposa. A senhora tem para contar sobre isso. Eu vou falar aí do seguinte, o Ed me conquistou por ser uma pessoa terna. O abraço dele, o beijo dele, e até mesmo em nível de relação de casal, ternura. Então, ele tinha talvez os momentos explosivos, que ele gostava de solução, não queria problema, né? Mas era bem isso, sabe? Uma pessoa muito terna. E também não gostava de preocupar quem estivesse perto. Se ele tinha uma dor de cabeça, ele sabia, ninguém mais. E assim como o resto, ele não se queixava. Era sempre a postura dele. Sempre. E me deu uma liberdade que eu prezei muito, né? De modo de vestir, de pintar cabelo. Olha, eu sou de 1938. E se quisesse usar biquíni, 2 peças ou... E eram tabus na época ele que não tinha problema. Não tinha. Também a cultura de berço
é uma coisa de cabeça já aberta, eu acredito isso. Você conviveu na Inglaterra, Sim, então eu acho que existe uma aceitação até do papel da mulher na sociedade muito antes de ter chegado aqui. sim. É todo um pouco... Nesses quesitos, é um pouco à frente, né? Parece que chega, às vezes, com um delay. Mas nessa época, já ali se falava de... Era um outro lugar, né, da mulher na sociedade. Ele tinha, assim, era um ciúme dos filhos, das filhas, né? De serem cuidados por outras pessoas, sabe? Ele achava que eu mesma que tinha que ver, não deixa de ter razão. Né? É que hoje as coisas não são tão práticas assim para poder botar no dia a dia. Sim, A vida exige outras coisas das pessoas. Então a gente tem que aceitar conforme as coisas também se apresentam. certo. Na minha época era possível. São tempos diferentes, né? Não, mas não podia ser. É. Né? Agora, a vida exige talvez outras posturas, exige um outro funcionamento, né? Talvez, mas De quê? a vida neste momento, talvez as mulheres, Ah, a maioria sim. trabalhando também, são outros Criam momentos. outras cabeças, né? É. Os filhos criam mais independentes. Também. E agora sobre a família, né? Então, a senhora em outros papéis. Então, a sobrinha, a tia, a Foi. irmã. É. O que a senhora tem para dizer sobre esses diferentes papéis da senhora na sua vida? Olha, eu sempre tive uma casa de portas abertas. E quem morava no Rio e queria estudar em São Paulo veio e ficou. Quem queria ir para entrevistas, para empregos melhores aqui, nós recebemos. Então, eu era tia de muitos, o Ed também, ele era muito bom nesse sentido, de incentivar, de dizer, não, vem, pode ficar, e aí, entendeu? Era uma casa acolhedora. Recebia Foi, todo mundo. foi. E eu tenho lembranças boas dessa época. É. Temos. E aí também como mais nova, a senhora como sobrinha também? Também. Também. A família, como num geral, era o lema da família. Todo mundo acolhedor, portas abertas. Sempre. Isso na casa dos seus pais também? É. Também. Então, Meu pai, então, se eu for falar aqui que meus pais fizeram pelos irmãos, pelos primos, pelos sobrinhos, não acaba hoje. Verdade. é muita história, né? É. Muita coisa boa, né, para contar. Isso tudo, se você pensar, é a valorização que nós damos ao ser humano. Né? Você tem que tratar o próximo mesmo como aquilo que você não... Como você gostaria de ser tratado, né? Às vezes não se pode, porque há razões muitas que modificam o teu jeito de pensar pela situação que você passa, nem sempre pode. Mas, na maioria das vezes, o que prevalecia era isso, ajudar a quem precisa. Dar a mão para quem precisa. Ótimos valores. E agora, e a maternidade? Vamos para este momento da sua vida, incluindo os netos e bisnetos também. Mãe, avó, bisavó. Eu posso dizer que as 3 filhas mulheres que nós tivemos, né, elas vieram muito próximo uma da outra, porque nós também morávamos num lugar que não tinha muita distração. Então, as 3 meninas nasceram... Eram seguidinha. E eram encantadoras, porque eu tenho um filho de olho verde, cabelo louro e Cada um de um jeitinho, né? olhos castanhos, então... Cada um de um jeitinho, né? Foi. E de personalidade também? Cada Também, um muito diferente. muito. É verdade. E essa coisa da maternidade me trouxe muita alegria, porque eu acho que seja até mesmo vocacional, porque me realizava, eu gostava muito e gosto, né? Os netos, os bisnetos, e tem diferença nessa graduação de parentesco, mas é tudo igual. Tudo igual, né? O querer bem é o mesmo. E os netos estão com que idade hoje em dia? Os netos? Os netos. Clarissa, mais velha, Aham. 36 mais ou menos. Patrícia, 35.
O filho da Cíntia, o Billy, está com 26 anos. Billy já tem 26. Já Nossa, é. para mim, o Billy é uma criança. Já é formado em fisioterapeuta. Uau! É. E aí ele depois pequeno. tem os filhos do Wally, né? Que também tiveram 3, foram muito corajosos, porque gostam de crianças e tiveram essa família que hoje em dia 3 já é um bom número, né? Mas são encantadores, eu sou apaixonada por eles também. Quais os São nomes deles? educados. O do Wally são Luiz Gustavo, que a gente chama de Gugi, João Guilherme, que é o João mesmo, e a Thaísa, que é a Tatá, é uma boneca, uma gracinha. São mesmo, são lindos. E os bisnetos Os também. bisnetos, Clarissa me deu 2. Logo que o Ed faleceu, há 6 anos atrás, ela já sabia que estava grávida e ia dizer para ele no dia que ele faleceu, que ele ia ser bisavô. E foi aquela coisa de choque, tumulto inicial, porque perda dói em qualquer circunstância, né? Em qualquer grau de parentesco. Mas a gente também tem esse lado de saber que é a única certeza que a gente tem nessa vida. É outro Não deixa de ser, né? Não, mas é. Não deixa de ser. Isso a gente não... Mas é verdade, indiscutível. né? E aí, essas 2 crianças de Clarissa, e logo em seguida a Paty também, teve o menino dela, eles vieram dar uma nova alegria, uma nova energia para a gente. Porque todo mundo abalado, o Ed faleceu no dia que ele ia ter alta. E aí aquilo foi uma rasteira, né? Você vai lá para buscar e teu pai morre, foi ele que viu essas coisas. Então, a gente se manteve firme, forte, abençoados pela vinda desses 3 bisnetos. Nada é por acaso. Tudo tem sua razão de ser, eu acredito e quero continuar acreditando. Trouxeram alegria, trazem, são maravilhosos, inteligentíssimos. Você não acredita as respostas que eles dão? É gente que já está vindo iluminado de lá para cá. Eu acredito Curioso, bem, né? acredito. Como acredito. já vem com um outro lugar, parece, né? É. Já começa de um patamar um pouquinho É verdade, diferenciado. bastante. É. Então, Muito bem. é isso aí. Só, no final das contas, nós vamos dizer assim, tive uma vida feliz? Tive. Tivemos dificuldades? Tivemos. Nós enfrentamos recessões, né? Sim. E saímos de todas as crises. A fé de que amanhã vai ter uma luz lá no final do túnel, não é? Acreditar nisso e apostar no melhor. Porque se você se entregar, você não consegue realizar muita coisa. E aí, falando sobre a fé, a religião, sei que a gente já falou um pouquinho sobre a religião, mas que papel ela tem na sua vida? Região. A religião. A religião. Sim. Eu acho que é básico. É básico, porque a gente lê muito da filosofia. Fico encantada com cada coisa que escrevem, que você diz. São pessoas iluminadas que, né, passam para nós através dos livros. Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, 2 autores maravilhosos. Há outros também, né? E Kardec, que foi edificou, né? Então, se você aceita, se você crê, eu acho que aí está a resposta. Vai ser mesmo o teu alicerce. É, né? É. E o próprio papel da família dentro dessa filosofia, né? É muito importante. Muito. Né? E eu ainda posso dizer que eu tive a sorte de encaminhá-los sem fazer pressão nenhuma nesse sentido. Porque eu também recebi essa liberdade. Religião não se... na cabeça de ninguém. Tem que ser daqui, para você, né? É você que vai usar, é você que vai se servir dela também. Então, eu acho que, para mim, é um alicerce muito... A educação que eu recebi e essa
instrução religiosa que todas elas são maravilhosas, eu acho. E faltou perguntar sobre a senhora sogra a sogra vivendo na mesma casa. Sim, Então, a Nilce Nora. eu conheci minha sogra nos anos 57, 58, por aí. É escocesa, educada, fina no trato. Quando via vermelho, ela falava, né? When I see red. Aí sai de baixo. Sai de baixo. Estou dando um aviso. Warning, né? Então, A família relação era boa. era boa. Boa. A família do seu marido, então, vem da Escócia. Escócia e Inglaterra. Inglaterra. Os dois, E né? ela, então, era nascida Escócia. na Escócia. Edimburgo. Edimburgo. E ela era uma pessoa sofrida, porque ela ficou viúva depois de 13 anos de casada, ficou viúva com um casal de gêmeos. E na época dela, mulher nenhuma sustentava a família, a não ser trabalhar para alfinetes, né? E isso também tocou a gente, porque se ela já era uma pessoa sofrida, que enfrentou a vida educando sozinha, depois que eles tinham 9 anos de idade, quando ele faleceu, e ficou viúva. Eu acho que ninguém mais tinha que causar problema nenhum para uma pessoa que passa por isso. Você tem que oferecer o melhor que pode e fazer da convivência uma coisa que também ia beneficiar o Ed. Nisso vai um pouco de interesse meu. Não Ah, troca. Tem que, pois, também, né? Tem que ter um... Mas eu não tinha essa visão na época de troca, coisa nenhuma. Não tinha, não era esperta, não. Então, aconteceu espontaneamente. Foi uma consequência. Eu tenho que dizer também, aprendi também muitas coisas com ela. Porque nós fomos morar também em Pau Grande e ela também foi junto conosco, né? E lá, uma cidade pequena que tinha coisas locais, tanto de alimentação como criação de aves e porcos, essas coisas todas, foi uma cultura diferente ali. E ali, com a presença dela, que já minha sogra, posso dizer, ela cozinhava muito bem, a culinária inglesa não é famosa, melhor do mundo, não é? Verdade. Mas o cordeiro, ela me ensinou a fazer pão de forma tipo Petrópolis, que é uma delícia o pão de forma de Petrópolis. Ela dizia, eu sei fazer, Nilce, tá bom, eu também quero. E eu nunca achei nada demais, já falei aqui agora, eu acho que eu gosto de cozinhar, não é? Sim. Hoje já não me convidem muito não, porque já não dá mais para... eu estava com esperanças de que ia provar, mas ainda vou, né? É cansativo. Cansativo. Tudo bem, um dia que estiver bem descansada, então eu vou... E ela trouxe com ela a boa vontade de passar para mim, porque tem pessoas que não gostam, né, de passar o que sabem. Sim. E ela não, ela disse, não, vamos lá, a gente faz, coisa e tal. Então, foi uma convivência de mais acertos do que de erros. Porque eu acho que estava muito baseada em respeito, sabe? Sim. Então... E, repito, eu não podia ser um problema para o Ed. E, agora, a terceira idade, o envelhecer, como que a senhora enxerga? Olha, eu posso dizer que eu sempre tive boa saúde, embora já tenha feito algumas cirurgias, mas a recuperação é muito boa e era tudo muito à base de hormônio, tiroide, os hormônios afetaram certas coisas, mas a minha saúde sempre foi muito boa, porque eu acho que eu tenho isso que vem de dentro, sabe, de me recuperar. Eu tive até um cirurgião há 4 anos atrás que disse o que lhe curou foi seu bom humor. Dentro do hospital eu ouvi isso, porque eu fiz uma cirurgia do intestino que quando você corta o intestino, todo mundo já fica assustado, né? Porque existe uma possibilidade de infecção, aquelas coisas todas. Em uma semana eu estava dentro de casa. E aquilo ali, ele falou para mim, a senhora ficou... O que ele curou foi seu bom humor.
Nem eu sabia. Que bom que os médicos já estão enxergando, né? Enxergam, Não só enxergam. a partir da ciência, claro, O mas emocional, como o emocional. emocional ajuda. Uhum. Ajuda. Então, o envelhecer para a senhora, terceira idade, é algo. É uma fase da vida, não é? Como qualquer outra. Sim. E a gente tem que aprender a respeitar os nossos limites, senão não dá certo. Vou arrumar trabalho para eles. Faço questão de ser o mais que puder independente. Já estou dependente de muita coisa, porque a pandemia também já me isolou. Para não correr riscos, a pandemia me isolou. Porque não só para eu contrair, como também passar. Então, a gente ficou... Esses 2 últimos anos, eu posso dizer também que ensinou muita coisa. Na convivência, porque você abre mão de receber, você abre mão de ir, você abre mão de... E tem que aceitar. Foi um momento de se isolar, né? Tem. Um pouco solitário, talvez. Então, é isso. Agora, eu vou viver até meus últimos dias, enquanto eu puder, sozinha, na minha casa, no meu canto. Eu gosto de plantas, de cuidar de plantinhas. Cada vez que entra a primavera, eu gosto de encher a casa de plantas. E aí eu acho que quem faz a vida é você mesmo. Verdade. E falando da forma antagônica, vida, né? Morte, a visão sobre a morte. Qual a sua visão sobre a morte? E aí, assim, a gente estuda muito, né? Mas a verdade é que eu não sei nada. Eu só vou saber quando estiver lá do outro lado. Se quiser, eu volto para te contar. A gente só sabe que um dia a gente vai, né? Só isso que a gente sabe. E agora, um jogo rápido, vou te falar sobre pessoas, algumas pessoas e o que elas te ensinaram, como elas influenciaram na sua caminhada. Bom, meus pais eu já mencionei basicamente tudo. Uma gratidão a eles e gratidão a Deus de ter tido aquele berço. Os professores. Eu tive bons professores e parece que a vida estava aprontando para mim. Eu fui apaixonada por uma professora de inglês no Rio, que me iludi. Ela era fantástica, exigente, mas soube tirar o máximo daquilo que você pode dar. Isso marcou muito em mim, né? Anos depois eu conheci o Ed. Olha só. Eu já estava no 5º ano da cultura inglesa quando conheci o Ed. E aí juntou uma coisa agradável à outra, que nós não falávamos inglês dentro de casa, né? E o que eu ouvia mais, porque é assim, eu nunca fui muito boa de listening, porque era escocês, irlandês, inglês, não sei de onde, que são regional, americano. Muito diferentes todos esses sotaques, né? Realmente. O escocês também, né? Escocês bem puxado. E aí aquilo ali, ela como professora, ela veio me conduzir para que eu fui depois, né? Continuei estudando só a língua inglesa e tudo que eu queria saber para conviver no clube, nas festas, quando a família se reunia. Imagina se eles iam falar e eu não ia entender. É ruim, hein? Ia entender tudo. E os manieros? Foi esse casal paulista que trouxe o Ed para São Paulo. Que a senhora já mencionou. Exemplos de vida, embora depois se divorciassem, mas a briga deles não foi com a gente. Entendi. Né? É isso. O senhor Pereira? O senhor Pereira era um senhor que trabalhava em Pau Grande, entrou na mesma época que nós entramos lá. Ele era do RH. E conhecia Deus e o mundo, era solteiro, já estava com seus 60 anos, por aí. E ele dirigia, depois do trabalho, para levar as senhoras dos gerentes, dos subdiretores, para fazerem compras. Vocês querem ir a Petrópolis? Eu estou aí à vontade. A gente ia. A gente fazia compras em Petrópolis, lanche, caramelos e mais não sei o quê. Petrópolis tem toda
colonização alemã, né? Uhum. Naquela época, eu acho que existia ainda mais raízes desse Mais sentido. forte ainda, né? É mais forte. E a gente ia. Ele era de uma boa vontade, sabe? E sentia necessidade da convivência com os amigos que eram vizinhos de casas, né? Nós éramos vizinhos Ah, que de delícia. casa. Gostoso, né? E ele não entrava na tua casa sem que trouxesse alguma coisa. Isso era dele. Uma garrafa de vinho, um pão doce recheado, gostoso, coisas assim que você dizia, não precisa. Ele viajava, trazia presente para as mulheres todas. Presenteava todo mundo. Ia para o norte, eram toalhas, enfim, muita coisa. Ficou uma pessoa muito querida, mas morreu de repente em 1977. Ah, cedo. Mas ele levava a gente para as festas, ele me dava carona, ele era uma pessoa solícita. E aquilo tem valor, né? Tocava, né? Tem valor. Sim. Tinha valor. O Luiz Freitas, a senhora já mencionou. O estilista. Que é o estilista. Sim. Ele teve loja aqui em São Paulo, na rua Doc Lobo, acho que era esquina com Lorena, Certo. Mr. Wonderful. Era ele. o Mr. Wonderful. Mr. Wonderful. Ele tinha loja há 20 anos, que era uma moda, como é que nós falamos? Vintage. Mas era. Naquela época já era vintage. Já era vintage. Já era vintage. Muito romântico, sim, né? Muito romântico, uma moda linda, que eu acho. Também Os vestidos femininos, né? Esvoaçantes, essas coisas, ele adorava. E fazia para nós também. Tinha casamento, até fantasia de baile ele fazia. Olha. Hoje ele é desenhista ou um deles, da Escola de Samba Mangueira, no Rio de Janeiro. Foi convidado pelo sambista, que é professor também de dança, Carlinhos de Jesus. Né? Sim, Carlinhos de Jesus. Carlinhos de Jesus. E Luiz marcou muito na nossa família. Ele adorava ir na minha casa, porque eu fazia naquela época uma torta de ameixa, que Luiz vem, então vai ter uma torta de ameixa. Ele adorava. Eu dizia, o que tem hoje para comer? Ele dizia, torta de ameixa. Os Newtons. Newtons. Um casal de britânicos, ela inglesa, ele escocês. Não, ele irlandês, ela escocesa. Olha só. Essa união ali né? Eles eram nossos vizinhos em Ponte Limpa, um lugarejo próximo de Pau Grande, que também era industrial, onde o Ed também trabalhou. E eles falavam inglês comigo o tempo todo, porque eles diziam, meu português está muito mal. Então, tá bom. Praticava bastante o inglês. Bastante, E aí a gente também fazia lanches e saía para comer na estrada. Sabe o casal que se propõe assim, venham conosco a tal hora, posso pegar vocês, assim. Então, foram colegas, parceiros ali, maravilhosos. Eles continuaram no Brasil? Não, ele se aposentou e voltou para Inglaterra, Escócia, por aí, acho que Inglaterra. E morreram lá, mas ele amava o sol daqui do nosso continente. Com certeza. Isso realmente é inigualável, né? Isso, o clima que a gente tem aqui. Ivete. Ivete foi uma amiga que eu conheci através da minha cunhada, Jean. Gêmea do seu esposo, né? São Paulo. A Jean era a irmã gêmea do Ed. Sim. Isso. E ela também abriu os braços quando nós viemos para São Paulo em 79 para receber as crianças que iam fazer teste para conseguirem uma vaga nas escolas daqui. Abriu a casa. E isso, para mim, foi um alento, né? Porque você viu com os 4 e alguém diz, fica lá em casa, não vai para lugar nenhum. E não tem valor, né? Tem valor. Tem valor. E aí, dali para frente era assim, convidava para queijos e vinhos, e a Ivete sempre querendo proporcionar momentos alegres para nós que estávamos longe da nossa família
e longe do Rio, né? A adaptação para eles saírem de casa, nós sairmos de casa, tudo assim por ela. Faleceu jovem ainda, com 51 anos, por aí. Nossa, que jovem. É. Muito jovem. Mas foi uma amiga muito boa. E faz muito tempo isso? Ela faleceu? Faz. Tem uns 30 anos já. Agora, Luiz Carlos e Marisa. Casal? Um casal de mineiros que eu conheci através do óleo do Companhia de Maria. Eles tinham os filhos também no Companhia de Maria. E nos convidaram para um churrasco na varanda do sobrado deles. E dali para frente foi só amizade. Mineiro gosta de botar mesa, convidar os amigos, encher comida. a casa, comida, tudo isso. E eram amigos do copo e de tudo, E para todo o resto para também. todo o resto. Para toda a obra. Tudo. Médico, funeral, tá precisando de alguma coisa, vou contigo, assim, sabe? Sem desfazer em outras pessoas, mas a presença deles era Aquela amizade sólida, sempre, presente. muito. E a gente retribuía, porque a casa era grande. Você conheceu 400? Talvez. Eu acho que era bem criança. É. Ou a Clara tinha acabado de se mudar Um de lá. sobrado talvez. bem grande. Ah, não, eu já passei. Sim, É. sim. A senhora ainda morava lá. É. A Clara já morava no meu prédio. Então, eles realmente marcaram presença. Os dois já faleceram. Os dois já faleceram. Faleceram. E os irmãos e a família. É tudo do mesmo quilate. Gente, assim, solidários, presença, falamos todos os dias. Eu tenho um tio de 90 anos no Rio, que é o único irmão vivo da minha mãe. É de um carinho conosco. Quando eu fiz 80 anos, vieram todos. Idade avançada ou não, capengando ou não, vieram todos. Fizeram questão de marcar presença. Isso, marcam. É, Marcam. que bonito. E também o filho da minha irmã, a própria Cláudia, sempre foram muito presenças também na vida da gente. O Máriozinho, que é o sobrinho, filho da minha irmã, quando eu fiz 80 anos, ele veio do Rio trazendo num Tupperware o melhor bolo de chocolate que ele já tinha comido. Trouxe um bolo de chocolate no avião. Coisas assim, inusitadas, né? Mas que eu dou um valor enorme. Que nunca mais esquece, né? Não. É o que mais fica. Lembrou de você, mandou fazer e... É um gesto, talvez que alguns considerem pequeno, ou né, uma coisa não tão grandiosa, mas que tem um valor muito maior. É do que verdade, muita com coisa. certeza, né? Você mede grandeza. É. Agora, a senhora tem alguma mensagem final para a gente encerrar? Não gostaria, porque está muito bom o papo, mas que a senhora quisesse deixar, né, para quem vai te conhecer agora através do podcast. Olha, eu acho que a gente tem que acreditar em você. Acreditar nos seus sonhos. Dar o melhor de si, porque há uma coisa que também é muito espírita, né? Semeadura livre, colheita obrigatória. Isso aí é um lema dos dois lados, né? Você fez, você vai ter de volta. Seja Então, o que for, escolha o melhor caminho. escolha o melhor caminho. Se ame. Sorria. Só. Só é muita coisa. Muito, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com a Eu que senhora. agradeço, né? Porque, para mim, o convite deles, a aceitação do nosso amigo aí, e você também participando muito, trouxe muito também da sua vida para nós, né? O seu jeito de ser aberto, cabeça aberta. Obrigado. A honra é toda minha. Aprendi muito aqui. Conheci alguma parte da história, aprendi sobre outras e valores de vida, enfim, que você não pode mensurar,
né? Então, por causa disso, cadê a água? Aqui, um brinde à vida. Brinde. Um brinde. Cheers. Dias. Gratidão. Over. It's over. Não, mas agora a gente começa com um papo nosso mesmo. A gente volta, a gente continua com o papo. Agora a gente tricota. Tricota. Muito bom. Ai. Só não pode dizer que dormiu. Alguém dormiu? Aqui o trabalho não para.